Suicídio sempre foi um assunto tabu, mas a gente precisa cada vez mais dialogar sobre esse tema. Setembro é um mês de se chamar atenção com a cor amarela para a prevenção ao suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 9 a cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. Para falar hoje aqui no Sinta-se Bem sobre esse tema, que é um tema pesado, tabu, é com grande prazer que eu recebo a psicóloga Sônia Sebenello. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Novamente aqui ao Sinta-se Bem para falar sobre um assunto que dá um nó na garganta quando a gente fala, mas é importante se falar sim sobre esse assunto. Eu começo justamente falando sobre essa questão contigo, porque há alguns anos atrás se evitava falar sobre suicídio, que acreditava-se que incentivava, quanto mais se falava, mais se incentivava. E hoje se percebe que não, se constata que não. E veja que a Organização Mundial de Saúde, né, o Ministério da Saúde estão unidos, né, nessas ações. O Brasil é signatário, né, desse termo internacional de tentativa não, de ações, né, de alerta e de esclarecimento, né, sobre o suicídio, sobre as questões que são relacionadas ao suicídio, para que as pessoas, em geral, possam se mobilizar. Amarelo eu acho interessante porque é o sinal de alerta, né? Atenção. Atenção. E nós, em geral, não somos preparados para lidar justamente por um longo processo, vamos dizer, de silenciamento em relação ao suicídio, né? Por quê? Porque a vida é um bem que nós costumamos valorizar. Lutamos pela vida, né? Com, às vezes, uma doença, uma situação traumática. E então tem um preconceito, né, e um tabu em relação àquela pessoa que aparentemente, voluntariamente, acaba com a sua própria vida, né? Então a tendência é tudo aquilo que nos amedronta, tudo aquilo que nós desconhecemos, nos inquieta, nós temos a tendência a silenciar. Então, assim, essas organizações estão fazendo essa chamada justamente para que isso possa, vamos dizer, vir em benefício, né, da população mundial. Por quê? Porque o suicídio ele está aparecendo nas estatísticas globalmente, né, com um aumento intenso. O que é isso? O que acontece? Né? E em diferentes faixas etárias, né, Sônia? Isso que preocupa bastante também. Exatamente, na juventude, né, intensa, na faixa de 15 a 29 anos, né, masculino e feminino, na faixa dos 70 anos, né, intensa, regiões, né, por exemplo, no mundo todo, 800 mil pessoas por ano acabam com a sua própria vida. No Brasil, 11 mil pessoas por ano também cometem suicídio. A busca é entender, né? Entender quais são os fatores, porque não é um fator, não é um agente estressor, são diversos aspectos que vão se acumulando e que, por fim, vamos dizer, o epílogo é uma situação traumática como essa. A pessoa não vê mais saída, né? Literalmente. E sendo que cada suicídio, ele afeta, no mínimo, diretamente, umas 6 pessoas do seu entorno. Parentes, né, próximos, amigos, que ficam, evidentemente, com um registro muito traumático, né? Para a gente finalizar, como que quem está próximo, familiar, pode perceber, porque nem sempre quem tem esse pensamento suicida vai chegar e colocar ali o que está se passando, enfim, até porque a gente vive numa sociedade onde parece que não é muito permitido que haja espaço para esse sofrimento, para que as pessoas tenham tristeza, né? A gente vive aí numa atmosfera de felicidade, de que a gente precisa ser feliz o tempo inteiro, tanto em aniversário a gente deseja que você seja feliz pro resto da vida. Então, muitas vezes a pessoa não vê essa abertura para falar sobre esse sofrimento. Como perceber esses sinais, Sônia? Enfim. Na verdade, a sociedade contemporânea, ela não tem a menor sintonia, né, com o sofrimento. Então, realmente é bastante difícil, porque nós estamos programados socialmente para sermos poderosos, conquistarmos, né, bem-sucedidos, bem-sucedidos, né?
Então, tudo isso é absolutamente estressante para uma pessoa que está vivenciando uma situação de sofrimento, né? Então, mas acho que é o alerta, principalmente do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, é esse, é a atenção no olhar, né? Atento, o olhar atento, cuidadoso. saber o que dizer, nunca tentar dizer para a pessoa, não, isso aí é bobagem, tu não viu, o fulano estava muito pior do que tu, não se matou, né? Não, ouvir a pessoa, aquela pessoa é a única naquele momento que está, de alguma maneira, ou por um olhar, ou por um gesto, ou por uma posição corporal, ou uma verbalização, ela está colocando alguma coisa do seu sofrimento. Então, assim, poder dar efetiva validação àquela colocação, isso é importantíssimo, né? E como que a gente pode te ajudar? Poder olhar para a pessoa e dizer, o que que tu precisas? O que que tu sentes? Principalmente, o que que tu sentes? Nós, psicólogos, temos muito esse questionamento, né? A escuta qualificada, né? A escuta neutra, né? Sem colocar nada naquilo, apenas ouvir. Quer dizer, o outro tem naquele momento o protagonismo. Eu acho que isso é importantíssimo, né? E acredito que uma pessoa que tenha sensibilidade, ela tem que desenvolver o uso dessa sensibilidade para poder estar atento a um amigo, a um parente, a um familiar e dizer para a pessoa que há recursos, que há possibilidades dela poder explicitar o que sente e tentar ver uma saída, né? E principalmente porque o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde observaram que aonde há um número importante de centros de atendimento, né, os CAPs e os Centros de Valorização da Vida, que nada mais são do que uma escuta, realmente. Escuta. São pessoas dispostas a escutar. São treinadas por essas organizações para ouvir. Não há registro, não há BINA, não há registro do número de telefone, a pessoa pode ligar ao 188 e vai ter uma escuta qualificada. Tem a ligação, tem o e-mail, tem vários recursos tecnológicos para a pessoa poder buscar, e eu acho que isso é importante, assim, sempre buscar ajuda, sempre. Sônia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada, eu. E gostei daquela tua frase, eu acho que fica o recado para quem está nos assistindo, que muitas vezes não sabe como ajudar, é escutar mais, deixar o outro ser o protagonista, sim, se colocar um pouco nos bastidores e escutar mais os próximos, as pessoas que estão próximas da gente. Muito obrigada.